Sextou, meu amigo. Você achou que as notícias iam ser mais tranquilas. Se enganou feio. Tudo ainda tá um caos, tá tenso em Brasília. Só para você ter noção, o Hugo Mota mandou uma notificação para o Supremo Tribunal Federal, ou seja, o Barroso já foi notificado e agora prepara um contra-ataque à Câmara dos Deputados. A grande questão é: a Câmara vai ficar quieta ou vai dobrar a aposta? É truco? 6 mil? Vai pedir 9 à Câmara? Não sei. Sei que eu estou acompanhando esse jogo e nós vamos bater um papo sobre isso, sobre o caso Ramagem, que inclusive pode beneficiar o Bolsonaro e suspender aí a ação do golpe Tabajara. Esse é um tema tenso. Outro tema tenso é que lá dentro do Supremo Tribunal Federal, os ânimos estão à flor da pele. Não pense que para eles a vida tá fácil, não. Tem muita coisa acontecendo. Pressão interna aqui, a gente está vendo o Congresso se rebelar contra o Lula e, de quebra, contra o Supremo Tribunal Federal. Tem a questão do Trump, a esquerda fica ironizando que o Trump não tem influência aqui dentro do Brasil por causa da soberania. Lê do engano. Né? A gente sabe a influência que o Biden teve nas eleições de 2022, então a gente sabe que o Trump também terá, né, uma influência muito grande, e sabe-se lá como estará a popularidade e a forma do Trump agir em 2026. Então, assim, muita coisa pode acontecer. Mas dentro do STF, essa tensão está crescendo. Ontem, o André Mendonça resolveu bater boca com o Flávio Dino, com direito à troca de farpas. Não admito que me chame de ladrão. Aí pode chamar de nazista, fascista, não sei o que quiser. Isso pode chamar a galera da direita. Mas a grande questão é que o André Mendonça parece que gostou de ser a oposição dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Hoje ele bateu boca de novo. Não foi com Flávio Dino. Adivinha? Com o todo-poderoso ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E a gente vai falar sobre esse trecho aqui com vocês, dessa discussão e o que está implicando. Parece que o André Mendonça está começando a ganhar gosto em se contrapor, né, às pautas dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí, se der tempo nesse editorial ainda, a gente vai falar sobre interdição do Lula. O Lula já está senil, já está igual o Biden. Pois é, essa é a aposta da oposição. O Flávio Bolsonaro levantou o questionamento depois do Lula meio que declarar guerra aos Estados Unidos, ou melhor, ao Trump. Falou que não quer papo com o Trump, atacou o Trump e disse: graças a Deus que a gente tem a China, qualquer problema, a China está aqui com a gente. Inclusive, tem uma denúncia grave feita sobre o Brasil está vendendo o Brasil para a China. Nós vamos falar sobre tudo isso. Então, seja muito bem-vindo nessa sexta-feira 13 aqui com vocês. Não, você não ouviu errado. Hoje é dia 9 de maio, sexta-feira. Mas com o PT, toda sexta-feira é sexta-feira 13. Emblemático isso, né? Não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. Isso ajuda e ajuda bastante o nosso canal aqui também. Nós temos uma meta de 2 milhões de seguidores. Peço a você que você está gostando do nosso conteúdo, acompanha lá no Instagram também, Dr. Sandro Gonçalves, que a gente está sempre trazendo conteúdo de relevância para vocês lá. Fechou? Mas vamos lá, vamos entender esse quiprocó que está acontecendo entre Câmara dos Deputados e Supremo Tribunal Federal. Nessa, vem cá, eu sei que você não morre de amores pelos deputados da Câmara dos Deputados, nem todos. Assim como também eu sei que você não morre de amores pelo Supremo Tribunal Federal. Assim como eu também sei que você não morre de amores pelo Lula. Resumindo, as nossas instituições, nós estamos fedidos mesmo, né? Agora, a grande questão, nessa briga, nesse embate, você está torcendo para quem ganhar esse embate? A Câmara dos Deputados ou o Supremo Tribunal Federal? Coloca no comentário que eu quero saber. Porque o Hugo Mota, depois que aprovou o projeto de lei do Ramagem, e tem um segredo, né, que vocês ainda saberão, calma que eu vou contar, sobre esse caso do Ramagem, que tem a ver com o número de deputados que assinaram, calma que eu vou contar, o Hugo Mota notificou o STF sobre a decisão da Câmara que trava a ação do Ramagem. Esse detalhe da ação do Ramagem, que trancou a ação penal, ainda é maior do que você possa imaginar.
Tá? Então, tem um número subliminar aí que mandou um recado grave ao STF e ao Lula também. Passando, mas é uma notificação do Congresso para o STF. Não, mas o Lula sentiu o impacto com o quórum de votação. E aí vem a questão. Chegou no Barroso. Hugo Mota comprou a briga, mandou a notificação de que a ação que trata do Ramagem, inclusive do Bolsonaro, devem ser suspensas. A ação é contra o Ramagem, tá? Mas pode beneficiar o Bolsonaro, a decisão da Câmara. O Barroso recebeu, enviou para o Cristiano Zanin o ofício da Câmara sobre a suspensão da ação penal contra a Ramagem. É meio que uma resposta. Você lembra um caso onde a Maria do Rosário notificou o Danilo Gentili, né, sobre uma nota de censura? O Danilo Gentili pegou a nota, rasgou, esfregou nas partes íntimas e mandou de volta para Maria do Rosário. Você lembra dessa situação? Pois é. Meio que a Câmara dos Deputados fez isso com o Zanin. Por quê? Porque o Zanin mandou uma notificação para a Câmara dos Deputados falando: olha, vocês não podem votar a suspensão do processo do Ramagem. A Câmara dos Deputados meio que esfregou nas partes íntimas também, falou: tá aqui, ó, eu votei e eu não vou te respeitar mais. Pois é, chegou até o Zanin essa resposta. E aí é que entra o detalhe. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, de imediato, 4, já falaram: opa, eu não vou aceitar isso, isso é inconstitucional. Se vocês suspenderem a ação contra o Ramagem, como é que eu consigo julgar o Bolsonaro ainda esse ano? Eu quero julgar ele esse ano, eu quero mexer na política brasileira, então eu preciso julgar ele esse ano. Esse processo é um tribunal de exceção, é um caso de exceção, eu preciso julgar. Então, quatro ministros do Supremo Tribunal Federal disseram que a decisão da Câmara a favor de Ramagem e Bolsonaro é inconstitucional. Inconstitucional por quê, cara pálido? O Vinícius perguntou, mas em qual Constituição? Porque o artigo 53, parágrafo 3º, ele é límpido e claro que o partido político ele tem a prerrogativa de suspender a ação contra um deputado, inclusive para evitar perseguição política. E é por isso que precisa de um quórum qualificado, ou seja, um número alto de votação. Aí é onde entra o detalhe. Sempre tem um partido nanico, de esquerda, no qual a Câmara dos Deputados já está tomando raiva, que entra com uma ação para atrapalhar a atividade lá da Câmara dos Deputados. E dessa vez, como não poderia ser diferente, foi o PSOL. Como vocês veem, matéria do antagonista, o PSOL vai ao STF para manter a ação penal contra a Ramagem por golpe de Estado. Agora me responde, é justo 300 e tantos deputados votarem por uma decisão e um partido nanico como o PSOL ir lá e azedar o negócio correndo para o STF derrubar a decisão da grande maioria? É democrático isso? A grande maioria de quem foi eleito pelo povo decide. Vem um partido nanico e derruba. O Arthur Lira já comprou uma briga com o PSOL por causa disso, não é de hoje. E o PSOL está confiando que o STF vai defender o PSOL pelo resto da vida. Lembrando que o STF ama o PSOL, tá? Ama o PSOL. Mas a grande questão é que o PSOL já deu o gatilho que o STF precisava. E aí já vem a extrema esquerda aqui, né? Matéria da Carta Capital. STF marca sessão extraordinária para julgar manobra que tenta salvar Ramagem e Bolsonaro. Tudo é extraordinário. Tudo é exceção no STF no que tange ao Bolsonaro. É um verdadeiro tribunal de exceção. Ou seja, vamos marcar uma reunião extraordinária porque a gente precisa barrar isso, porque a gente precisa condená-lo antes da eleição, porque a gente precisa que ele não esteja na eleição. É tudo muito jurídico isso, não tem nada a ver com política. Só que não, né? E aí, sim, a toque de caixa já marcaram uma sessão para barrar isso. Mas foi automático. O Zanin já marca a sessão para analisar o trancamento da ação contra o Ramagem. E aí é onde mora, né, vamos dizer assim, a malandragem. Ficou marcada para ter início às 11 horas de sexta-feira.
Hoje, daqui a pouquinho, começa essa sessão. E sabe qual que foi o detalhe dessa sessão? Colocaram em sessão virtual para ser super rápido. Todo mundo já mandou os estagiários fazer a decisão, com a decisão pronta e pronto. A briga com a Câmara dos Deputados está feita. Sessão virtual, eles conseguem fazer um julgamento em 10 minutos. Né? Não tem que ter todo o procedimento de defesa, nem nada disso. Ou seja, está decidido aqui, né? Moraes pede sessão virtual para a primeira turma analisar a suspensão do processo contra a Ramagem. Nessa quarta, 315 deputados votaram, né? E 143 contra. Parlamentares decidiram travar o processo penal contra o deputado aliado de Bolsonaro. O STF entende que a suspensão não pode ser integral. Ou seja, vai comprar a briga. O coronel Crisóstomo, deputado, escreveu: olha, o ministro Alexandre de Moraes está desrespeitando o parlamento brasileiro ao tentar interferir na competência que cabe tão somente à Câmara dos Deputados. Vamos resumir essa historinha? Não existe mais competência da Câmara. Toda a competência de tudo que existe no mundo e no Brasil é do STF. Mas resumindo a história para vocês aqui, tá? Resumindo isso aqui para vocês. A grande questão é que a gente sempre soube que o STF daria essa resposta, que o STF ia declarar inconstitucional. Isso não é novidade para ninguém até aqui. Agora, o que é a novidade? É como a Câmara dos Deputados vai dar a resposta. O STF já deixou muito claro, acha a Câmara um bando de banana, acha o Senado aliados. Agora, como que esses bananas irão reagir? É mais ou menos aquela história do valentão. Você já deve ter visto algum filme, ou já aconteceu com você na escola, enquanto você estava na escola, aquele valentão grandão que enfrentava todo mundo. Já aconteceu isso comigo. Aquele valentão que ficava caçando briga, enfrentando todo mundo. E quando você passa, taca pedrinha, taca bolinha de papel e fica tirando onda e te chamando de banana. Até que um dia, hora que ele vem te atentar, você já tá de saco cheio porque já apanhou da sua mãe, porque você é um moleque arteiro pra caramba. Você olha pra cara do valentão e fala: quer brigar? Vem pra rua que eu quero brigar. E o valentão corre. Pois é, tem gente acreditando que pode acontecer isso nessa história. Se vai, não sei. Sei que nós já temos aqui um truco por parte da Câmara, suspendeu a ação. 6 mil ladrão, né? Por parte do STF. E aí agora, né, tá todo mundo esperando 9. Vamos ver se vai dar ou não vai dar. Outro ponto que a gente precisa falar aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui. Embate entre Dino e Mendonça expõe uma tensão interna. Não admito que ninguém me chame de ladrão, diz Flávio Dino a André Mendonça, tá? Ó, ontem aconteceu um embate acalorado durante uma decisão onde uma ação no Supremo Tribunal Federal iria criar uma categoria de cidadão diferente. Ou seja, a boa e velha carteirada vai ficar mais forte do que nunca. Se você é servidor público e você, por um acaso, ficar revoltado com um político ou com um juiz e chamar, como o Glauber, por exemplo, chamou o Moro de juiz ladrão, né? Ou chamar o Bolsonaro de genocida. Ah, não, mas contra a direita não vai valer, é só contra a esquerda. Se você chamar o Lula de ladrão, como foi o caso do Nicolas, você merece uma pena muito maior do que o Lula te chamar de ladrão, do que um outro esquerdista te chamar de ladrão. Ou seja, cria categorias diferentes de cidadãos. Se você é do Estado, você tem o poder de estar blindado com essa decisão. É claro que eu concordo com o André Mendonça nessa briga. E disse que, olha, existe o artigo 5º da Constituição, o princípio da igualdade. A gente não pode criar distinção. E aí o Dino falou: não, mas eu não admito que me chame de ladrão. O André Mendonça falou: mas peraí, se numa democracia um cidadão não puder chamar um político, talvez até que roubou, de ladrão, aí nós não estamos numa democracia. O Dino rebateu e falou: olha, mas pode chamar ministro do STF? Não pode. Pois é, complicado. Mas foi o mesmo Flávio Dino, né? Que disse que te chamar de fascista, de nazista, não pode. Quer dizer, pode, né? É esquisito isso, né? Mas aí, o que eu quero falar para vocês é: o embate não parou por aí.
Parece que o André Mendonça gostou do negócio. Gostou. Moraes e Mendonça trocam farpas em sessão no STF. Os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, trocaram farpas durante o julgamento de um recurso sobre a exigência de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil para exercício da advocacia. A sessão foi remota, né? Mais uma sessão remota. E aí o que aconteceu? Foi um momento, né, digamos assim, desajeitado, o Moraes irritado, o Mendonça gostando da confusão e o Gilmar Mendes um tanto quanto desajeitado ali na história. Mas teve essa troca de farpas aí. Confira. Eventualmente, se a OAB fosse contrária a um determinado advogado-geral da União, estabelecesse um procedimento disciplinar e cassasse a OAB desse advogado-geral da União, imediatamente ele perderia o cargo. Não, isso não acontece. Obtido mediante concurso. A parte de corregedoria está garantida à AGU, só permite essa parte. Então, exatamente o que ocorre é que, como não há essa obrigatoriedade, se faz um monte de pequenas gambiarras. Não, isso pode, isso não pode, aquilo pode. Não, é muito perigoso subordinar uma instituição de Estado a qualquer outra ordem, ou seja, a qualquer outra instituição que tem interesses privados também. Eu não me oponho a ser vencido na tese, mas não há relação de... Pois é, ali já gerou mais um conflito. Parece que alguns ministros, Fux, Mendonça, Cássio Nunes já está mostrando suas asinhas, estão gostando ali de confrontar o Alexandre de Moraes. E você já percebeu que quando ele é confrontado, ele meio que perde a estribeira ali, fala grosso, fala alto. Grosso não, fala alto. Você já percebeu isso? Pois é, né? Tá começando a ter um conflito ali dentro do STF. É sinal de que o Mendonça está se sentindo mais confortável e que o STF, né, começa a ver um sinal ali de preocupação. Vamos lá, outro ponto. O Flávio Bolsonaro ontem fez uma publicação repercutindo uma matéria jornalística do Poder 360. Lula diz que Trump fala bobagens e o associa ao anarquismo. Pois é. Segundo Flávio Bolsonaro, Lula perdeu as condições de ser presidente. Ele equiparou o Lula já ao Biden, que não estava nas suas condições mentais, né, adequadas. E disse que é necessário intervir, porque o Lula já não está falando lé com cré, e se o Lula continua desse jeito, ele vai acabar criando um conflito internacional por causa das bobagens que o Lula fala. O Flávio Bolsonaro escreveu o seguinte: o Lula-Biden, ou seja, já fazendo uma referência, mas não pense que isso aqui é só uma piadinha de internet. É uma estratégia da oposição. Vem cá, em 2026, se o Lula for candidato, é óbvio que a oposição vai usar isso a seu favor. É óbvio que a oposição vai levantar essa bandeira de que o Lula não tem condições mais, assim como o Biden, para enfrentar uma campanha eleitoral. E aí ele escreveu o seguinte: Lula, Biden da Silva não sabe mais o que fala. Está com mania de Napoleão e não entende nem o próprio tamanho e nem como suas falas, sem sentido, podem prejudicar o Brasil. Em 2026, vamos vencer o Lula no primeiro turno e Bolsonaro irá reconstruir o Brasil. Tá, mas a grande questão que fica aqui é: será uma arma da oposição contra Lula, argumentando que o Lula já está senil, que colocar Lula é repetir Biden lá nos Estados Unidos. E aí, repetirá o que aconteceu lá nos Estados Unidos com a derrota do esquerdista. Eu duvido muito, sinceramente, que o Lula vá concorrer. Tá? Se o Lula lançar sua candidatura, meu irmão, é porque tem alguma coisa errada nessa história. Algo de errado não vai estar certo. Pode ter certeza disso. Inclusive, o Lula está sendo detonado em todas as redes. Por quê? Agora, uma das bandeiras do Lula, quando entrou na política novamente, né, era: eu vou salvar a democracia. Mas o cara só anda com ditador. Democrata não está querendo beirar o Lula mais, não. Olha só esse trecho da Globo News, onde ela fala aqui do encontro do Lula lá com a turminha, né, dos ditadores na Rússia. Dá uma olhada.
Seguir aqui falando sobre essa viagem de Lula à Rússia e essa agenda especificamente de amanhã, que você viu ali que está toda preparada já em Moscou com todos os simbolismos. Essa agenda de Lula amanhã lá na Rússia é uma das agendas mais condenáveis de 10 entre 10 analistas internacionais que você ouve. Só tem quem defenda, só os aliados ideológicos do presidente Lula. Porque o fio da história, não precisa nem entrar em análise ainda, já nos mostra a visão errada e a visão que enfraquece o Brasil e que Lula tem perpetuado. Desde 2022, antes mesmo de ser eleito, Lula deu uma entrevista à revista Time, colocando ali a culpa da guerra também em Zelensky. Presta atenção que ela falou as declarações de Lula que só enfraquecem o Brasil. Ou seja, tá caindo a ficha. Ou seja, dizendo que se a Rússia invadiu a Ucrânia, tinha culpa também do país invadido. Ele chegou a dizer o seguinte, só para recuperar, e a gente vê que o fio histórico não vem de gafes de governo, de situações isoladas, vem de um pensamento antes mesmo do Lula 3. Ele disse o seguinte à revista Time, que o ucraniano Volodymyr Zelensky é tão culpado pela guerra quanto Vladimir Putin, que invadiu o seu país. Além disso, em 2023, já presidente em seu terceiro mandato, Lula disse o seguinte, também colocou a Rússia e a Ucrânia em pé de igualdade como vítimas. Disse que a decisão da guerra foi tomada por 2 países. Ou seja, disse que a invasão da Ucrânia pela Rússia foi uma decisão que também seria da Ucrânia. Ele foi condenado por essa declaração de forma muito justificada. O que a gente está vendo aí é Lula sentar-se e escolher fazer isso diplomaticamente ao lado de ditadores, de autocratas e, acima de tudo, de Vladimir Putin, um líder da extrema-direita. Vladimir Putin, líder da extrema-direita. Não, você ouviu bem, tá? Você ouviu bem isso. Agora vamos lá. Eu posso falar, agora, já que fazer jornalismo, igual essa moça está fazendo, é falar asneira, vamos falar melhor. O Lula está do lado de ditadores, de autocratas, não. Está do lado de homens bons, né? E aí, dentre esses homens bons, não são de extrema-direita, são piores do que extrema-direita. São bolsonaristas. O Xi Jinping, bolsonarista safado, o Maduro, e é isso. Mitomaníaco, né? Fã do mito, sem vergonha. O Daniel Dias-Canel, o presidente de Cuba. O bolsonaristazinho sem vergonha. Sem vergonha esse bolsonarista, esse tal do presidente de Cuba, né? Que coisa. E aí, né? Tem mais uma turma gigantesca lá, Maduro, Dias-Canel, o cara de Burkina Faso, ou seja, só bolsonarista na visão jornalista. A regra é clara. É a tabela da velha imprensa. Se tá ruim, é da direita. Se tá bom, ou melhor, bom não tem jeito. Mas se eu posso falar que melhorou um pouquinho e foi a direita que fez, eu vou dar um jeito de inventar que foi da esquerda. É assim que funciona o jornalismo de hoje em dia. Ou seja, é jornalismo não, é militância mesmo, né? E aí entra alguns pontos, né? O Hoje no Mundo Militar é um jornal focado, né, em questões militares. E aí ele escreve o seguinte, né? Vamos deixar essa bandeira muito clara. Isto aqui é a foto que está circulando no mundo. Só que o Lula não teve um sinal de destaque, né? O Lula é a bostinha do cocô, a mosquinha do cocô do cavalo que estava lá. Ninguém deu nem muita atenção para Lula lá. Chegou, o Putin recebeu ele e falou, agora vai para lá, vai. Você é insignificante aqui perto da gente. Você é o vassalo da China. Quero conversar com o dono dos bois, e não com você, tá? A presença de Xi Jinping em um lugar de destaque na Praça Vermelha é um sinal claro de Putin para o mundo. Rússia e China estão cada vez mais unidos, inclusive no âmbito militar. A presença de outras ditaduras, como a Venezuela, Cuba, Belarus e autocracias da Ásia Central, reforçam a ideia de um bloco autocrático lutando contra as ditas democracias ocidentais. A presença do Lula, do Brasil, representado por Lula, reforça a intenção de governo brasileiro de se aliar ao bloco anti-ocidental e antidemocracia. Olha só, mas a bandeira não era a democracia do Lula? Em uma nova ordem mundial, bipolar, de esquerda e comunista, advinda desses grupos que lá estão.
Ah, mas Sandro, falar de comunismo de novo. Tira suas conclusões. Você viu a foto, né? Você viu a foto. E aí, né? Comitiva de Lula para viagem à Rússia e à China tem a presença de Alcolumbre. Tirou o Alcolumbre aqui justamente para fugir do foco de um dos maiores escândalos que atingem os aposentados, que é o aposentão que está sendo conhecido, para não começar a CPI, né, dos aposentados. E aí o Lula volta a fazer discursos absurdos. Lula diz que discurso de Trump é absurdo. E lembra o de anarquistas. Em entrevista à revista americana The New York, a mesma que o The Big Alex, né, ou seja, o Alexandre de Moraes falou, o presidente brasileiro comparou a retórica do republicano à de anarquias no Brasil e na Itália, que clamam por sociedades sem instituições. Ou seja, clama por liberdade. É a bandeira básica, né, da Constituição, da primeira emenda americana. Só que a grande questão é: qual foi o recado do Lula para o Trump em meio a uma guerra comercial? Graças a Deus que temos a China. Se o Trump fizer qualquer coisa, a China vai nos proteger. Graças a Deus que temos a China, diz Lula em entrevista à revista americana, matéria do CNN. O presidente brasileiro afirmou que o país asiático oferece alternativa no debate tecnológico e que não vai aceitar a Segunda Guerra Fria. Se preciso for, o Lula vai lá resolver o problema com o Trump lá para defender a China. É um vassalo mesmo, né? Cá entre nós, é uma vergonha o que a gente está assistindo. E aí é onde entra a matéria da Folha do Estado. O Brasil está à venda? A estatal da China já negocia áreas agrícolas em solo brasileiro. Uma gigante da estatal chinesa, a Hulunbuir Street State Farm Group, foi autorizada a negociar áreas no Brasil para cultivo de soja, milho e algodão. O acordo firmado com a Sociedade Nacional de Agricultura levanta uma pergunta urgente, né? Estaríamos diante de mais uma parceria comercial ou de uma estratégia geopolítica de ocupação econômica? Ou seja, estamos vendendo o Brasil? A solução para esse povo vou dar? Negócio assim, igual ninguém nunca viu? A solução é alugar o Brasil, né? E é isso que está acontecendo, nós estamos entregando, né? O entreguismo, né? Que eles falam, ai, Bolsonaro, entreguismo americano, e o Lula, entreguismo, né? Para ditaduras, está tudo bem. Pois é, Brasil, tupiniquim à vista. Alguém, em 2022, pensava diferente? Se pensava, a ficha já tem que estar caindo agora, porque senão aí já é um problema psiquiátrico mesmo, tá? Abraço, pessoal, fica com Deus. Daqui a pouco, ao meio-dia, eu tô de volta com mais um editorial. Põe água no feijão para a gente debater aí mais algumas pautas públicas, questões macroeconômicas, questões de geopolítica. Você viu que a gente está bem eclético aqui nos temas, né? Falamos até de Papa, né? Tudo que está relacionado à política, geopolítica, a gente está aqui para debater, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.